Boa noite. Estamos a um mês da eleição. Resta pouco tempo para que os candidatos tentem conquistar a sua confiança e o voto. Para isso é importante conhecer o que cada um propõe em questões essenciais para o nosso futuro. Hoje o tema é saúde. O De Olho no Voto recebe a jornalista Vera Magalhães e o médico sanitarista e professor de saúde pública da USP, Gonçalo Vecina Neto. Olá, Vera, bem-vinda de volta. Boa noite. Doutor Gonçalo, obrigado pela presença. Boa noite, Rodrigo, Vera. A pandemia mostrou duas faces do Sistema Único de Saúde: a excelência nas pesquisas e a precarização do atendimento ao público. Nos dois lados, o esforço dos profissionais fez a diferença. A pandemia escancarou a importância do Sistema Único de Saúde para o brasileiro. Apesar disso, o SUS enfrenta há décadas os mesmos desafios, como instalações precárias e falta de equipamentos e remédios. Existem problemas crônicos que foram enfrentados parcialmente, mas em alguns casos tivemos retrocessos. Um dos exemplos é a falta de médicos nos lugares mais remotos. O SUS é o maior e um dos mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Foi criado para garantir o acesso integral, universal e gratuito para toda a população, do pronto-socorro até o transplante de órgãos. E mais, os serviços de urgência e emergência, das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e ainda cuidado hospitalar e assistência farmacêutica. A gestão é do Ministério da Saúde e inclui também a Fiocruz, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde e 8 hospitais federais. Tão grande quanto essa estrutura é a principal dificuldade, a falta de dinheiro. Segundo o Ministério da Saúde, para este ano, o orçamento é de 153 bilhões de reais, 36 bilhões a menos que em 2021. Hoje, mais de 70% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde. Essas dificuldades foram aumentando muito nos últimos anos, tanto com a diminuição do financiamento, como com a desprofissionalização que aconteceu particularmente no Ministério da Saúde. Saúde não é uma área como qualquer outra que pode ser administrada por um generalista. Mas os desafios não param por aí. A varíola dos macacos, a queda na adesão das famílias ao esquema vacinal, as doenças pós-Covid, os baixos valores da tabela de pagamentos e as filas intermináveis para consultas, exames e cirurgias são algumas questões que precisam de respostas, ações rápidas e eficientes. Governo nenhum vai oferecer o sistema perfeito. Agora, se o governo, pelo menos, levar o sistema para perto das pessoas e abrir os ouvidos, as pessoas vão poder cobrar, se organizar para cobrar do governo aquilo que é necessário. Bom, antes de mais nada, acho importante pontuar que o SUS salvou milhões de vidas nesta pandemia. Dito isso, doutor Gonçalo, vou começar com o senhor, porque o senhor conhece tão bem o Sistema Único de Saúde. Em que nível o senhor classificaria o debate sobre esse tema, sobre o SUS, sobre a saúde pública na atual campanha? Infelizmente, não está havendo debate nenhum sobre o SUS. Nós temos falado um pouquinho aqui, acolá de SUS, mas não está havendo debate. Tanto é que o Cláudio mostrou aí quanto está sendo colocado de recursos no SUS para o ano que vem. Estamos colocando menos recursos para o ano que vem do que pusemos neste ano, o que é um descalabro. Nós vamos ter que enfrentar o fato de que este ano nós vamos deixar de realizar quase 30 mil cirurgias. Até agora, 20 mil cirurgias oncológicas deixaram de ser realizadas este ano. Até o final do ano, vamos chegar em 30 mil cirurgias oncológicas. Que não foram realizadas este ano, tem que ser realizado em algum momento. Não vai ser realizado tudo, porque uma parte dessas pessoas, infelizmente, vão morrer. Mas vai sobrar muito para o ano que vem. Vera, a mesma pergunta. Como é que está o debate sobre a saúde? Ou por que a saúde não está em debate? É inacreditável, né? Porque a pandemia foi o tema principal desse ciclo presidencial, né? Não só no Brasil, no mundo. Como você disse, o SUS foi heróico, mesmo com muitos recursos a menos, como bem evidenciou o doutor Gonçalo. E ainda assim, não é um tema. A renovação, né, a atualização da tabela SUS, que é uma necessidade, não entra como promessa dos candidatos. E a questão do esquema vacinal, que foi uma das que a nossa reportagem elencou tão bem e que foi o tema da polêmica pergunta para o Ciro Gomes com a intervenção do Bolsonaro no debate de domingo, mostra a nossa falência em algo que nós sempre fomos
exemplo para o mundo, né? Vacinação está em queda e isso pode trazer ainda de volta uma série de doenças que estavam erradicadas ou em vias de serem erradicadas. Então, a gente teve aí muitos retrocessos em outras franjas do sistema de saúde durante a pandemia e ninguém está nem perto de abordar isso. Eu acho que houve uma mudança importante, né? Essa é uma coisa que eu acho que é importante realçar. A percepção do brasileiro do SUS. O brasileiro pré-SUS olhava o SUS mal. Pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Olhava o SUS mal. Hoje nós temos uma consciência coletiva de SUS que você mencionou. Há uma consciência coletiva de que este negócio chamado SUS nos salvou de uma coisa muito pior. Agora, o nosso telespectador tem que começar a falar de SUS. Ele tem que aprender o que é SUS. Se hoje me dissesse você, qual é a coisa mais importante para salvar o SUS? O povo brasileiro querer SUS e brigar pelo SUS e ir discutir SUS com os candidatos. Porque o que falta é uma política pública dedicada ao SUS. E as políticas públicas são vontade do povo. Então, nós temos que caminhar no sentido de fazer com que esses caras, se nós vamos eleger agora, queiram fazer uma política pública de ter um sistema único de saúde e universal e financiado com recursos públicos. Para a gente incrementar o debate, diante do gigantesco desafio do setor, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde elaborou uma lista de proposta para os candidatos. Vamos ver alguns pontos. A defesa do SUS, que era o que o doutor Gonçalo dizia agora, como política de Estado. O aumento do orçamento da saúde de 1,7% para 2,9% do PIB. O fortalecimento do programa Saúde da Família, tendo ao menos uma equipe para cada 2.500 habitantes. A revogação da emenda do teto de gastos. O fortalecimento da cadeia de produção nacional, da matéria-prima à distribuição. Investir na atenção de média complexidade ambulatorial para atender as demandas acumuladas na pandemia, que o doutor Gonçalo já mencionou aqui também. Promover campanhas de vacinação, o ponto-chave da pergunta da Vera no debate. E o fortalecimento da capacidade de preparação e resposta às emergências de saúde pública. E é por esse último ponto que eu começo perguntando, estamos preparados, aprendemos lição para prevenir e, talvez, combater uma nova pandemia? A nova pandemia está na esquina, não tem a menor dúvida, porque a pandemia, essas pandemias todas aí, elas são fruto da pressão ecológica que nós realizamos destruindo biomas. E nós estamos perfeitos na destruição de biomas. Este governo foi campeão. Então a próxima pandemia está na esquina, porque nós estamos pressionando os bichos e os bichos não têm o que fazer, eles têm que pular na gente. Vamos olhar para a monkeypox, que está aí, a varíola dos macacos. Nós estamos fazendo certo? Não, nós estamos repetindo os mesmos erros. Não estamos falando para as pessoas, explicando para as pessoas como é que acontece essa transmissão. Não existe comunicação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde. Nós não estamos privilegiando a importação da vacina, a importação do remédio que funciona para essa doença. Nós estamos ignorando essa doença. Não criamos uma rede nacional para atacar essa doença. Essa doença não é uma doença simples. Não é simples de diagnosticar, não é simples de tratar. Embora, graças a Deus, tenha baixa mortalidade. Mas nós teríamos que ter uma estrutura de ataque dessa doença e essa estrutura, até o momento, não existe. Não existe organização do governo federal, que é o importador dos medicamentos e das vacinas, para dizer o que vai acontecer com os medicamentos e vacinas. Estamos cometendo os mesmos erros que nós cometemos com a Covid-19. Vera, você falou da tabela do SUS, da necessária correção da tabela do SUS. Nós tivemos em São Paulo o episódio do Hospital AC Camargo, que queria deixar de atender pelo SUS, e esse episódio mostra bem a crise pela falta de atualização da tabela. Para quem não sabe, a tabela determina os valores que a saúde pública, o Ministério da Saúde, repassa aos hospitais, aos profissionais e etc. A gente viu na crise agora dos combustíveis que quando há uma conjunção de forças entre legislativo e executivo, o dinheiro aparece. Não vou nem entrar no mérito se a solução foi a melhor, mas o dinheiro apareceu. Os candidatos me parece que têm evitado se comprometer com a correção da tabela do SUS. Quem se comprometeu a fazer, que foi o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, não fez durante o seu mandato. E a gente percebe, por exemplo, no caso da tabela do imposto de renda também, se nada for feito, quem ganha um salário mínimo e meio vai passar a pagar imposto de renda. Quer dizer, por que os candidatos têm evitado se posicionar?
Eles não sabem direito o que eles vão encontrar em termos de orçamento. Muito do orçamento comprometido com despesas obrigatórias, um outro tanto capturado pelo Congresso por meio das emendas, entre elas as emendas do orçamento secreto, e essa decisão sobre o que vai ser feito com o teto de gastos que já está tão esburacado. Então, eu acho que passando a eleição, e é isso, eles não vão se comprometer durante a eleição, a gente vai ter de ver o que as equipes de transição vão indicar quanto à maneira como elas vão lidar com o orçamento. O Lula tem dito que vai rever o teto de gastos, que é uma das determinações, aí uma das sugestões que a gente viu dos médicos. Se isso acontecer, pode liberar um pouco de gasto para a saúde, mas o Supremo vai ter que se manifestar a respeito do orçamento secreto. Ele vai tolher, ele vai dizer que é inconstitucional. Então, essa questão do gasto, do tanto que tem para se gastar, o Auxílio Brasil vai continuar em R$600? Não tem dinheiro para fazer isso. Então, o orçamento está muito comprimido e depende de muitas decisões políticas para a gente vislumbrar o caminho. Rodrigo. A gente já continua falando de saúde, vamos falar um pouco agora de números. A semana foi recheada de pesquisas eleitorais. Vamos rever os números do IPESP, começando pela consulta espontânea, quando o eleitor cita a sua preferência sem ver a lista de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, tem 40%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem a seguir com 34%. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 3%. Felipe Dávila, do Novo, tem 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos são 5%, 12% não sabem ou não responderam. Na consulta estimulada, quando a lista de nomes é apresentada ao eleitor, Lula lidera com 43%, seguido de Bolsonaro com 35%. Ciro é o terceiro com 9%, Simone aparece com 5%, Felipe Dávila tem 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, 2% não sabem ou não responderam. O IPESP ouviu 2.000 eleitores entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos. E sobre essa pesquisa, ouvimos o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, Antônio Lavareda. No último levantamento do IPESP, a distância, a diferença entre os líderes, Lula e Bolsonaro, é de 6 pontos na questão espontânea, de 8 pontos na questão estimulada e de 15 pontos no cenário de segundo turno. Note-se que essa pesquisa revela também que os outros candidatos, os denominados candidatos de terceira via, como Ciro e Simone Tebet, apresentam ora uma consolidação, como no caso de Ciro, ora um avanço nas suas intenções de voto, ainda que discreto no caso da senadora Simone Tebet, que cresceu nessa pesquisa, sobretudo entre as mulheres. Um efeito bastante provável do seu desempenho no debate do último domingo, patrocinado por um pool de emissoras, entre as quais a TV Cultura. Tem mais pesquisa e a gente mostra já já. Vamos fazer uma pausa, a gente volta em instantes, de olho no voto. Estamos de volta, de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e o médico sanitarista e professor de saúde pública da USP, Gonçalo Vecina Neto. E como eu disse, saíram novas pesquisas, vamos ver agora os números fresquinhos do Instituto Datafolha, divulgados ontem à noite. Na consulta espontânea, Lula tem 40%, Bolsonaro vem a seguir com 29%, Ciro tem 4%, Simone aparece com 2%, os demais não pontuaram. Brancos e nulos são 5%. 17% não sabem. Na consulta estimulada, Lula lidera com 45%, seguido de Bolsonaro com 32%. Ciro é o terceiro com 9%. Simone aparece com 5%. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, e Pablo Marçal, do PROS, têm 1% cada. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%. 2% não sabem. O Datafolha ouviu 5.734 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos. Vera, me parece, pelo consolidado das pesquisas da semana, que Ciro e Simone
tiveram ganhos aí das entrevistas no Jornal Nacional e principalmente do debate, né? Exatamente, Rodrigo. Hoje, essa chamada terceira via, né, que é uma denominação que muitos não gostam, porque nenhum deles efetivamente se mostra viável como uma terceira via, mas esse conjunto de candidatos que fogem aí à cristalização dos votos de Bolsonaro e Lula, hoje poderiam vir a garantir a realização do segundo turno. Essa é a principal participação deles hoje nessas pesquisas. Aí a gente não sabe se eles vão crescer ainda até a eleição ou se, diante da vontade de uma parte do eleitorado de que a decisão seja no primeiro turno, eles vão desidratar. Né, que vai haver uma corrida no último momento aos votos de Simone Tebet e Ciro para que esses eleitores façam um voto útil que garanta a decisão já no primeiro turno. Então, eles passaram a ser importantes por serem os que vão definir se a gente vai ter uma segunda etapa de votação ou não. Quanto ao Lula e Bolsonaro, a gente tem visto essa estabilidade de ambos, nenhum deles crescendo ou caindo fora da margem de erro, mas se a gente olhar a foto desde junho, está reduzindo a distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, mas isso está acontecendo num ritmo que ainda é insuficiente para que Bolsonaro tenha aquela virada que ele alardeou que viria em agosto, não veio, ele terminou agosto exatamente como começou, e mesmo a realização do segundo turno hoje depende mais desses outros fatores do que do crescimento do presidente, que não veio. Ele melhorou em outras coisas, melhorou a avaliação do seu governo, etc., mas ele não reduz a rejeição, que é um monolito, e mesmo na pesquisa estimulada, ele cresce sempre dentro da margem. Eu ia até te provocar a respeito disso, porque você comentou durante a semana, né, que passou-se o mês, e o lado bom é que Bolsonaro, de fato, encostou um pouco mais, mas o lado ruim dessa história, para ele, é que ele não virou, como já se prometeu em maio, depois passou para junho, para julho, e agora resta só um mês. E hoje tem um levantamento, desculpa antes do doutor Gonçalo, que a essa altura do campeonato, quem estava na frente venceu todas as eleições desde 1989. Não se tem uma virada a um mês da eleição. Dito isso, doutor Gonçalo, há uma análise que apareceu esta semana também de que a campanha de Bolsonaro tem guardado, eu ia dizer armas, não é nem adequado nos tempos atuais dizer isso, né? Mas tem guardado força, foco para um segundo turno que me parece, a este momento, segundo as pesquisas, garantido. O senhor concorda com essa leitura? A eleição, de uma forma ou de outra, ela está definida. Nós vivemos um período muito difícil nesses 3, 4 anos aqui, e essa taxa de rejeição foi construída ao longo desse tempo pela obra do próprio presidente Bolsonaro. Então, acredito que nós vamos ter segundo turno e que no segundo turno vai dar essa lógica, principalmente por causa da taxa de rejeição. Vamos dar uma olhada, porque nas pesquisas estaduais o Datafolha divulgou também consultas para os governos dos estados, né? Vamos ver a situação em São Paulo. Na consulta estimulada, Fernando Haddad do PT lidera com 35%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 21%. E o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, vem a seguir com 15%. Brancos e nulos somam 12%. 10% não sabem. O Datafolha ouviu 1.808 eleitores entre 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos. Vamos ver agora como está a disputa para o governo de Minas Gerais. Na estimulada, o governador Romeu Zema, do Novo, lidera com 52%. Alexandre Calil, do PSD, vem a seguir com 22%. Carlos Viana, do PL, tem 4%. Brancos e nulos somam 8%. Outros 7% não sabem. O Datafolha ouviu 1.212 eleitores, também entre 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro neste caso é de 3 pontos. E agora é a vez do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada, o governador Cláudio Castro, do PL, tem 31%. Marcelo Freixo, do PSB, vem a seguir com 26%. E Rodrigo Neves, do PDT, tem 7%. Brancos e nulos somam 14%. 10% não sabem. O Datafolha ouviu 1.202 eleitores entre 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro também é de 3 pontos. Vera, a gente teve movimentos interessantes aí, doutor Gonçalo. Em São Paulo, Tarcísio e o governador Rodrigo Garcia subindo. No Rio, o governador Cláudio Castro descolando um pouco. E em Minas, me parece que caminha-se para uma decisão em primeiro turno, segundo as pesquisas. Concordo com você. O Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, enfrenta problemas ali na candidatura dele, de incongruências
programáticas, ele começou a negar o que sempre disse no tema da segurança pública, que é aquele em que ele mais atuou, na política antidrogas. Então, tem uma guinada que ele tentou dar ao centro que não está sendo bem recebida e não está sendo bem digerida. Então, isso explica que mesmo com denúncias graves de fantasmas, de recebimento de salário no governo do Rio, o governador continue crescendo e o Freixo patine. Aqui em São Paulo, esse movimento de crescimento simultâneo do Tarcísio e do governador Rodrigo Garcia, mas o Tarcísio num ritmo mais acelerado, pegando carona na força do bolsonarismo, que ainda é muito grande no Estado. Ele está crescendo justamente no interior, que é onde Rodrigo Garcia concentrou as fichas pelo apoio maciço que ele tem de prefeitos. Esse apoio dos prefeitos, esse peso da máquina ainda não se mostraram suficientes para Garcia se contrapor à força do bolsonarismo e à associação, que ele não tinha certeza se aconteceria e está acontecendo, de Bolsonaro e Tarcísio. Então, o eleitor bolsonarista hoje está dando ali o seu voto majoritariamente no candidato do Republicanos. Parece que descobriu, né, que o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro. Exato. Doutor, eu queria trazer um ponto para o senhor, porque as pessoas ainda não estão muito ligadas nas campanhas estaduais, até em razão dessa polarização federal. Mas a pandemia mostrou a importância dos governos dos estados, né, nas questões do dia a dia, no caso a saúde, né? É bom ficar de olho nessa campanha. O Ministério da Saúde é o grande financiador da saúde no Brasil. 50% dos recursos da saúde vem do Ministério da Saúde. Agora, as ações, elas são dos governos estaduais e municipais. O que é atenção básica no Brasil todo é do município. Agora, média e alta complexidade, cirurgias, em grande medida, são os governos estaduais que fazem. Então, os governos estaduais têm uma responsabilidade imensa para manter o SUS funcionando. Então, esta é uma questão que a população tem que ter clara. Precisa escolher com muito cuidado os seus governadores e precisamos ter uma base de apoio no Congresso e nas Assembleias Legislativas mais forte. Quer dizer, grande parte dos desastres que nós estamos vendo hoje é pela atuação desse negócio que nós estamos chamando de Centrão. Centrão é um desastre. Por quê? Porque ele desvia recursos das coisas básicas, como a questão da assistência à saúde e da educação. Nós temos que acabar com o Centrão e criar um legislador, uma Câmara e um Congresso que sejam mais adequados para as políticas públicas necessárias para tornar esse país melhor. Nas pesquisas de Estado, Vera, uma coisa curiosa que eu estava observando ontem ao fazer o roteiro do programa é que aparece com uma porcentagem razoável de votos o atual governador ou um candidato de oposição. Isso mostra que o eleitor ainda não se ligou nessa disputa, né? O número de indecisos, de não votos, ainda é mais polpudo ali, mais substancial nas disputas estaduais que na nacional, Rodrigo. Mas a gente tem aí um início da atenção. Acho que esse crescimento de vários candidatos mostra que a população, com a entrada do horário eleitoral, principalmente, passou a prestar mais atenção nessas disputas. E no caso de São Paulo, vem debate por aí, aqui na TV Cultura, é sempre uma oportunidade para o eleitor. Exato. Dia 13 de setembro. É uma terça-feira. A gente vai falar direito, a data, o horário, e você vai ficar sabendo e vai acompanhar tudo por aqui. Doutor Gonçalo, obrigado pela presença do senhor, é sempre um prazer recebê-lo. O senhor é sempre uma autoridade quando fala em saúde. Vera, obrigado por tê-la de volta. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta com vocês. E olha, para encerrar esse programa, é sempre importante, e depois de uma pandemia, que ela ainda não acabou, mas é bom a gente deixar marcado, registrado, né? Viva o SUS! Fique de olho nas propostas que o seu candidato está fazendo para a saúde pública. O programa de hoje fica por aqui. Marcamos um novo encontro para a próxima sexta, às 10 da noite. Até lá!